Muito bem, meu irmão e minha irmã, nós vamos falar sobre Lucas, capítulo 11, tá? Esse livro histórico de Lucas, capítulo 11, tá? Veja bem, meu irmão e minha irmã, já tem muitos anos que eu leio a Bíblia, ouço mensagens, ouço pregações, muitos anos. Hoje tenho 56 anos, então quase 40 anos ouvindo mensagens, lendo a Bíblia, fazendo estudos, e nada é mais coerente durante esses anos que se vai estudando, nada foi para mim mais coerente do que a escatologia consumada. Isso mesmo. A escatologia é o estudo do fim dos tempos. E a escatologia consumada, ou seja, é quando nós acreditamos que todas as coisas elas se cumpriram. Elas já se cumpriram. Se cumpriram quando? No ano 70. Não é no ano 1970, mas no ano 70, no primeiro século da era cristã, na geração de Jesus, com a queda do templo. Então todas as coisas ali, elas se cumpriram. É claro, evidente que eu sei que para nós que durante a vida toda nós ouvimos falar sobre Jesus vai voltar, que o Apocalipse vai se cumprir, o fim do mundo. Então essas coisas estavam já enraizadas na nossa mente e é muito difícil a pessoa, ela, por exemplo, ter outro entendimento. Mas quero dizer para você que comigo não foi diferente, tá? A gente vai aprendendo, nós vamos buscando o conhecimento, o entendimento. E quando nós temos esse entendimento da escatologia consumada, as coisas elas vão tendo mais sentido, tá? Porque quando Jesus falava de fim dos tempos, ele não estava falando do fim da Terra, do globo, tá? Do globo. Jesus estava tratando do fim de uma era. Era o fim de um pacto, tá? Aquele pacto, aquela aliança que Deus tinha com Israel. Então, quando nós lemos a Bíblia com esse entendimento, as coisas vão ficando mais fáceis. Por isso Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Claro que já existiram muitas gerações perversas e existirão, porque como diz, né, a palavra, que geração vem, geração vai, mas a terra permanece para sempre. A terra permanece. O que mudam são as gerações. Então Jesus está dizendo para aquela geração, a geração dele: veja, gente, ora, aquela geração foi a geração que pediu a morte de Jesus. Veja, o próprio Deus, né, que se fez carne. Então,
o juízo era sobre aquela geração. Vou continuar lendo. Então ele fala, esta geração perversa pede um sinal. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Jonas ficou 3 dias dentro do peixe, ou da baleia, do grande peixe, né? Do grande peixe. E Jesus ficaria também 3 dias no seio da terra. Ele diz, pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, porque os ninivitas eram perversos, mas Jonas foi lá e pregou para eles e eles se arrependeram. O Filho do Homem também o será para esta geração, falando da geração dele. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e as condenará. Quem era a rainha do sul? Era a rainha que foi visitar Salomão. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão. Pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. E eles não se arrependiam. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre vocês. Tendo terminado de falar, um fariseu convidou para comer com ele. Então Jesus foi, reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse, vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Aí Jesus vai começar a dizer aqui um monte de ais. Lembra dos ais de Apocalipse? Ai de vocês, fariseus, porque dão o dízimo da hortelã, do arruda e de toda sorte de hortaliça. Veja que aqui Jesus está falando com os fariseus que davam dízimo. Davam dízimo o quê? De dinheiro? Não. O dízimo eles davam da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliça. Mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos
na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Lembra que na leitura que nós estamos fazendo da história dos Hebreus, nós vimos lá que o primeiro rei Saul, ele matou os profetas. Ele matou os profetas. Ele matou, melhor dizendo, os sacerdotes do templo, né? Dos sacerdotes do tabernáculo. Não tinha templo ainda, era o tabernáculo. Ele matou. Então, o povo hebreu, não esses aqui que hoje nós conhecemos, os judeus, não, mas os judeus, eles vinham cometendo erros e erros e erros. Aquilo que, lembra da parábola do administrador? Eles não administravam mais as coisas de Deus como deveriam administrar. Jesus continua dizendo: assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso, Deus disse em sua sabedoria: eu lhe mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Quem eram aqueles que perseguiam os apóstolos? Por exemplo, Paulo era perseguido pelos próprios judeus. Olha só o que está aqui escrito. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel. Lembra de Abel, que foi morto por seu irmão Caim? Caim era a semente ruim, Abel a boa semente. Veja, pelo que esta geração, que geração? A nossa? Você matou algum profeta? Matou algum apóstolo? Então, era daquela geração. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Assim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Por tudo isso. Então, era naquela geração. E quando nós temos esse entendimento, então as coisas elas vão ficando mais fáceis de serem entendidas. É claro que existem ainda muitas outras questões, tá? E às vezes as pessoas elas fazem perguntas e elas querem tirar dúvidas, a gente tem que ir com calma, nós temos que ir passo a passo. Eu tenho tentado mostrar para você que o juízo era para aquela geração. Eu tenho tentado mostrar para você que as contas seriam pedidas daquela geração. Claro que no futuro nós vamos entrar em outros assuntos. Vamos entrar, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós estamos fazendo? E agora? Eu devo pregar, eu devo anunciar a palavra, já que, por exemplo, Deus tem os seus escolhidos? Claro que temos que anunciar, claro que temos que pregar.
E o que vai acontecer? O que acontece com as pessoas agora, quando ela morre? O que acontece com... Isso tudo nós vamos trabalhar nesses assuntos também. Mas importante é que, para que você possa ter um entendimento claro, melhor, é importante você separar isso, tá? Você ter esse entendimento que as contas, o juízo estava se pedindo e se pediu daquela geração. Porque se nós não cremos assim, é como chamarmos o próprio Jesus de mentiroso. Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Você pode ler Mateus 24, você pode ler Lucas capítulo 21, você vai ter conhecimento de tudo isso. Então é importante esse entendimento. E é a forma ou a maneira mais coerente, porque tudo vai fazendo sentido a partir disso. Por exemplo, hoje quando nós lemos Jesus dizendo assim, quando você lê, Jesus disse assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para aquela geração ali. E depois ele diz para os discípulos: vocês não vão para os caminhos dos samaritanos ou dos gentios, não. Vocês procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja que Pedro, Tiago e João, eles pregavam o evangelho da circuncisão. E Paulo, a ele foi revelado o evangelho da graça, que foi pregado aos gentios. Por isso que nós nos baseamos muito nas epístolas do apóstolo Paulo. Embora nós lemos toda a Bíblia, mas nós sabemos separar o que é história, o que é doutrina, tá? O que acontecia antes da cruz, o que aconteceu depois da cruz. Tudo isso nós vamos tendo um entendimento mais fácil quando nós primeiro compreendemos isso. Tá certo, meu irmão e minha irmã? E na igreja em casa nós temos tratado muito desses assuntos. A igreja em casa que acontece aos domingos, né? 10 horas da manhã, horário de Lisboa, Portugal, 6 horas da manhã, horário do Brasil. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Vamos então à oração, vamos falar com o Pai. Sempre oramos aqui, temos esse momento de falar com o Pai, pedir, né, a Ele que nos dê forças, que nos ajude, agradecer também por tudo. Sempre temos aqui esse momento. E nós vamos então juntos agora à oração. Ó Pai amado e querido, graças te damos, ó Pai. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão. Graças te damos pelo ar que respiramos. Graças te damos, ó Pai, por cada irmão, por cada irmã que se encontra aqui conosco, neste programa. E o Senhor conhece qual é a situação, quais são os problemas, as lutas que cada um enfrenta, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem o conhecimento de tudo. E nada escapa
do controle do Senhor. Às vezes as coisas, elas escapam do nosso controle, mas não do controle do Senhor. E nós oramos porque é o momento de conversar com o Senhor, de agradecer, te louvar, te engrandecer o nome, porque somente o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor. Somente o Senhor é digno de toda adoração. Nesse instante, ó Pai, olha para cada irmão e irmã e os seus familiares que aqui estão. Os familiares que aqui estão representados, quem talvez esteja com um familiar em um presídio, em um hospital, um asilo. Quem sabe alguém esteja com um familiar doente, precisando de saúde. Estenda as tuas mãos, Senhor, e usa os médicos, usa os profissionais, usa cada um, meu Pai, para que esta pessoa tenha o seu familiar restaurado, o seu familiar livre dos males. Olha, meu Pai, para todos, Senhor, independentemente de credo, independentemente de religião, não importa, que esta pessoa ela seja nesse instante agraciada. É o que eu te peço. E eu entrego todos nas tuas mãos. E todos os que creem, digam, assim seja. Muito bem, meu irmão e minha irmã, graças a Deus. Olha, é muito bom sempre estar aqui com vocês. E quando a gente não pode estar, a gente sente falta, tá? De estarmos aqui com vocês. Mas temos feito um esforço para sempre estarmos aqui, apesar das lutas, apesar do trabalho, né? Mas estamos juntos. E olha, não esqueça, se você quiser fazer parte do nosso grupo de apoiadores, entra em contato comigo através do WhatsApp, tá bom? O meu WhatsApp é o sinal de mais 351 912 590 270. Você que quer fazer parte, se tornar um membro do canal, tá? Você quer se tornar um membro do canal, ou você quer ser um apoiador do canal, então está aí o nosso WhatsApp. Lembrando que no dia 31, então, nós teremos uma live especial com os membros do canal, os apoiadores do canal. Tá bom? Olha, desejo a todos vocês, tá? Tudo de bom e que Deus, Ele continue lhes abençoando. E se você deseja nos ajudar, nos dar o seu apoio, você pode fazê-lo através do Pix que tem aí na descrição do vídeo também. Tá bom? Fiquem todos na paz, um forte abraço e vamos em frente e até amanhã.